de falar sobre esses nomes, após a gente já ter dividido o dia em 3 sessões de 8 horas, vai ser importante a gente entender o que são essas outras conexões, porque a gente tem essa conexão da grande circulação e a gente tem uma outra conexão que esses meridianos fazem, que é a conexão de nível energético. E isso vai ser o último conceito que a gente vai passar nessa aula hoje, que é o conceito então de níveis energéticos ou meridianos unitários. Esses meridianos unitários, eles vão desde os meridianos mais externos, os meridianos Yang, até os meridianos mais internos, ou meridianos Yin. Lembrando a vocês que todo esse conhecimento que a gente está trabalhando nessa aula estará na nossa sala de aula, com mapas, com textos, e vocês poderão aprofundar, inclusive se dá uma dúvida aqui nessa escrita minha ideogramática, você vai poder tirar a dúvida lá, então não tem tanto problema. Esses 6 níveis, esses 6 grupos de meridianos, será muito importante para a gente entenda o nome desses meridianos, desses 12 meridianos. Então vamos lá. O Taiyang contempla 2 meridianos, que são considerados os meridianos mais exteriores. A gente vai entender por quê. O meridiano da bexiga se conectará ao meridiano do intestino delgado. O meridiano formando a duplinha Taiyang. O meridiano da vesícula biliar se conectará ao meridiano do triplo aquecedor, formando a duplinha Shaoyang. O meridiano do estômago se conecta ao meridiano do intestino grosso, formando a duplinha Yangming. Entrando nos meridianos Yin, o meridiano do baço pâncreas se une ao meridiano do pulmão, formando a duplinha Taiyin. O meridiano do fígado ao CS, formando a duplinha Jueyin. E o meridiano do rim, unindo-se ao meridiano do coração, formando a duplinha Shaoyin. Bom, esses nomes também recebem muitas traduções, obviamente. A gente vai usar uma delas para tornar mais inteligível o que elas significam para a gente nesse contexto. Pois bem, antes da gente entrar nisso, é muito importante se notarem que esses 6 grupos de meridianos, de 2 meridianos, 6 grupos, ou 6 duplinhas, né? Essas 6 duplinhas que fazem com que a gente entenda os 12 meridianos como 6 níveis energéticos, é muito importante. Olha só, o meridiano, essa ideia aqui de mais externo, meridiano mais externo, meridianos mais internos, tem a ver com a nossa própria topografia, ou seja, com a distribuição no corpo desses meridianos. Essa duplinha Taiyang são os meridianos considerados mais externos. Não que eles circulem mais externos, pensando de dentro para fora, mas pensando na nossa topografia. Se a gente falou que os meridianos Yang cobrem o dorso do braço, da perna, as costas, né, a cabeça, esses meridianos Taiyang, a duplinha Taiyang, corre mais externo dos 3 Yang ainda, que é o trajeto ID que vem do intestino delgado, que vem pelo dedo mínimo, se encontra com o meridiano da bexiga, que também descerá pela parte posterior, é o único meridiano que realmente cobre toda a parte dorsal, as costas, e vai terminar lá no dedo também mais externo, que é o dedo mindinho do pé, o 5º dedo.
Notem bem, esse nome Taiyang mostra para a gente que esse meridiano cobre essa área mais externa de todas. Essa duplinha Xiaoyang é uma dupla que correrá pelo centro. Ou seja, se a gente for pensar na parte dorsal, é um conjunto, uma duplinha que corre no meio entre o Yangming e o Taiyang. O Yangming e o Taiyang. É o Xiaoyang. O triplo aquecedor vai correr no meio, encontra a sua vesícula biliar, que vai correr pela lateralidade da perna, pela parte lateral da perna, e terminará lá no quarto dedo. Já o Yangming, ele é considerado o Yang mais interno, porque ele corre na parte mais interna do braço, se conecta ao estômago, que também correrá na parte mais interna dos Yang, ou seja, na parte mais próxima dos meridianos Yin, vindo a terminar inclusive no segundo dedo. Topograficamente, os meridianos Yin também seguem essa lógica. Quer dizer, o baço, pâncreas e o pulmão são considerados dos meridianos Yin os mais em relação com o exterior. E o fígado e o CS estão no meio, e o rim e o coração estão mais internos. Acho bem que o meridiano do coração é o que corre na parte mais interna e o meridiano do rim da mesma maneira. Muito bem, muito bem. Aqui a gente fecha esse conhecimento do que são esses 6 níveis energéticos. Só para finalizar a aula, eu gostaria de mostrar para vocês justamente como esses nomes, como esses meridianos serão chamados. O nome que eles recebem tem a ver com o nível energético e tem a ver com ele ser um meridiano do pé ou da mão. Então, por exemplo, o meridiano da bexiga receberá o nome de Zu, relacionado a pé, a perna, e Shou receberá o meridiano do ID. Então será o Zu Taiyang, meridiano da bexiga, e Shou Taiyang, o meridiano do intestino delgado. Além disso, isso será aplicado a cada um desses seis duplinhas, uma dessas 6 duplinhas. Além disso, esse conhecimento sobre esse nome é bem interessante, porque ele está associado ao horário em que há maior fluxo em cada um dessas duplinhas, ou em cada um desses meridianos. Então notem bem que a primeira sessão, a gente tem uma sessão onde o Yin está em seu máximo, porque é às 3 da manhã. E a tradução para esse meridiano, que a mais recorrente, é considerado o Yin máximo, Tai Yin ou Yin máximo. Notem que é quando inicia essa circulação nessa primeira sessão, o Yin está máximo. Daí o BP e o pulmão receberam o nome Tai Yin. Nessa primeira sessão, o Yang está em seu aspecto crescente. Ele está crescendo, porque a gente começa aqui das 5 às 7 da manhã, o trajeto pelo meridiano do intestino grosso. Então, o Yang Ming, que é traduzido como Yang brilhante, a gente pode entender como o Yang crescente. Na segunda sessão, a gente tem, como eu disse anteriormente, os meridianos que estão no período da tarde. No período da tarde, quando começa o meridiano do coração, é um momento em que o Yang está máximo, porque é um momento em que há mais calor, é meio-dia, é o Yang máximo. E é um momento em que o Yin é mínimo. Shao Yin é traduzido como Yin mínimo. Ou seja, o coração é o meridiano Shao Yin da mão, ou Shou Shao Yin. O intestino delgado é o meridiano Shou Taiyang. Por quê? Porque ele é o meridiano da mão que está correndo nesse horário de Yang máximo, o Shou Taiyang, juntamente com a bexiga.
E com o coração a gente tem a duplinha de nível energético, como a gente viu aqui. A duplinha dele é o rim. Então ele receberá o nome de Zhu Shao Yin, o meridiano do rim. Indo para a terceira sessão e já finalizando, o meridiano da circulação sexualidade, do pericárdio, começa o seu maior fluxo nesse meridiano às 19 horas, um horário em que o Yin está crescendo. E aí a gente vê traduções de Jueyin como interminal. Um termo adequado para a gente entender seria increscente. Quer dizer, a gente está entrando num horário em que o Yin está crescendo. É um horário de crescimento. É um horário de crescimento do Yin. Daí seu nome, Shou Jueyin, ou meridiano da mão do Yin crescente, ou do Yin terminal, como eles colocam. O triplo aquecedor e a vesícula biliar são os meridianos Shao-Yang. Shao-Yang, Shao é traduzido como mínimo. Mínimo. Como a gente viu aqui no coração e no rim. Eles também são Shao, são mínimo. No horário do meio-dia, o Yin era mínimo. No horário da noite, ou seja, nesse horário das 21 a 1 da manhã, o Yang é mínimo. Então a gente tem o triplo aquecedor como um Shou, Shao, Yang. E a vesícula biliar como Zhu, Shao, Yang. Então, só para completar, que eu não havia escrito, o Taiyang seria o máximo. O Yang máximo. O Shao Yang seria o Yang mínimo. E o Yang Min seria esse Yang crescente. O Taiyin seria o Yin máximo. O Jueyin seria o Yin em crescimento. E o Shao Yin seria o Yin mínimo. Então, os nomes desses meridianos a gente vai tornar inteligíveis por essa grande circulação, pelos horários em que há maior concentração de atividade ou de Qi em cada um desses meridianos, e por justamente essas duplinhas que são formadas. Então, olha só, realmente fechando a aula de hoje, vocês vão notar aqui, por esse breve início, que existem algumas conexões que são diretas. Então, olhe bem, o pulmão se conecta ao seu acoplado do elemento metal diretamente aqui na grande circulação. O intestino grosso se conecta ao estômago diretamente, que são os dois meridianos Yang Min. O estômago ao BP são os dois acoplados, são meridianos terra. E a grande circulação vai toda seguindo essa lógica. Porém, temos também conexão, e não é parte da grande circulação, mas vocês verão que existem conexões, e quando a gente estudar o meridiano do pulmão e do BP, veremos claramente isso. O BP se conecta diretamente também ao pulmão, que é essa conexão Taiying. E isso acontecerá em todas as sessões. Uma conexão de acoplado, uma conexão de nível energético. Mas a grande circulação fecha aqui. As próximas aulas desse sistema de Jing-Guo já entraremos no que são aquelas divisões que eu falei no início da aula, de como esses meridianos estão divididos. Até a próxima.